First Brazilian to win a race. Esse Campesini è campione del mondo. Bem-vindos a mais um episódio do Fala Avança. E mais uma vez vou contar uma história por trás da história, uma história por trás da conquista, do desafio, da vitória. E dessa vez eu vou contar a história por trás desse troféu aqui. Uma vitória muito emblemática para mim, muito curiosa também, e que foi um grande marco na minha carreira e na minha história como atleta profissional. Em 2013, eu começava uma nova fase na minha carreira, depois de ingressar na Caloi em 2012, e com uma ambição muito maior, com um desejo de criar um time, de me estabelecer a nível internacional. E a gente começou a fazer algumas provas fora do país, inclusive uma viagem para a Europa no mês de abril, que compreendia alguns grandes eventos da pré-temporada europeia. Nessa época eu ainda viajava com um apoio bem mais restrito. Para essa viagem eu viajei com um parceiro de equipe, na época, o Sherman Treza, e a gente fez uma parceria com um atleta alemão que conhecia os organizadores e deu um pouco de estrutura e orientação para que a gente pudesse fazer uma série de competições por lá. Esse atleta era um atleta numa fase mais final da carreira dele, mas era um atleta com alguns pódios de Copa do Mundo no currículo, então alguém com alguma boa experiência. O nome dele era Wolfgang Kuschert, um alemão, e quando a gente chegou na Alemanha, a gente estava vindo de um campeonato pan-americano na Argentina, a gente foi direto para a Alemanha. Quando a gente chegou lá, ele tentou ser o mais solícito possível, mostrar um pouco da área, alguns locais que a gente pudesse treinar quando a gente estivesse sozinho. Eu lembro que, inclusive, há 2 dias antes da prova, a gente estava bem cansado da viagem, e ele levou a gente para conhecer um frigorífico de um amigo dele. E eu lembro do meu desespero de estar fazendo aquele tour no frigorífico ali para ver como é que eram feitas as linguiças, e eu só queria saber de descansar e me preparar para a prova. Eu estava super sem graça de falar, né, como que falar pro cara, né, que eu queria descansar, que eu queria me concentrar para a corrida, que para mim era uma das poucas oportunidades que eu tinha na temporada de me testar e de conseguir competir contra os melhores do mundo. E aí, enfim, a gente conseguiu, depois de alguns dias, viajar para o local da prova. A gente chegou na véspera da corrida, e quando a gente foi treinar, tinha algumas provas infantis acontecendo, depois tinha uma corrida de eliminator acontecendo, e a parte final do circuito estava fechada para os treinos. Então a gente conseguiu treinar em cerca de 70%, 80% da pista, e uma parte um pouco mais técnica, que era a parte final da pista, ela ficou fechada, e a gente não conseguiu reconhecer. E aí a gente terminou o nosso treino, e ele falou, não, acredito que amanhã, antes da prova, a gente consiga checar essa parte, ver como é que vai estar o circuito. E aconteceu que no dia seguinte, de manhã, aquela parte também estava fechada e a gente não conseguiu reconhecer. E eu alinhei para a prova sem saber como era aquele trecho, sem nunca ter feito aquele trecho. Alinhei um pouco mais atrás no grid, encontrei um buraco logo na largada, consegui pular para frente. Era uma prova com um pelotão muito grande, com nomes de peso. Na época tinham 10 atletas que faziam parte do top 20 mundial na época, então era um nível altíssimo. E uma das corridas mais históricas da Europa, considerada a clássica de primavera do mountain bike. E eu acabei largando muito bem, me posicionando nas primeiras colocações, ali no top 10, já na primeira entrada de trilha. E no final da volta, que eu sabia que entraria nesse trecho que eu não conhecia, eu tentei me posicionar um pouco mais à frente. E aí eu fiz uma aceleração, eu tentei um ataque para me posicionar um pouco melhor, eu acabei achando um buraco ali no grupo e assumi a liderança. E entrei no trecho que eu não conhecia, na frente de alguns dos melhores atletas do mundo, liderando a prova. E tentei fazer o mais rápido possível, com aquele receio de, putz, eu não
posso atrapalhar ninguém aqui. Eu estava numa posição um pouco desconfortável, assim, e acabei fazendo um trecho com tanto empenho, com tanta concentração, que eu fechei a volta e quando eu olhei para trás, eu tinha um pequeno gap para a segunda colocação, umas 5 bikes de diferença para o grupo. E aí eu me senti bastante bem e eu comecei a assumir uma proatividade na prova de puxar muito mais. E eu ainda não era reconhecido na Europa, isso era algo que eu já tinha visto de outros anos, né? A dificuldade de você ser respeitado dentro do pelotão. Então, a melhor forma de conquistar seu espaço é realmente através da imposição da forma mais difícil, que é liderando as provas. E eu comecei a acelerar em vários trechos e o pelotão foi sendo reduzido. E aí aconteceu um negócio muito interessante. Esse pelotão foi quebrado e eu acabei me isolando na liderança com 2 atletas da mesma equipe. O holandês Ruud van Houts e o espanhol José Antônio Hermida. Ambos corriam para Merida. E na época eu corria com uma bike Caloi, era uma bike que tinha acabado de ser lançada no mercado, era uma bicicleta que era um pouco abaixo dos 11 quilos, uma Hardtail, e a Merida estava lançando essa nova Hardtail deles, que pesava na casa dos 8 quilos, era a Hardtail mais leve do mercado na época, era uma bicicleta referência para o mercado, e obviamente, sendo a primeira corrida da bike, a vitória seria muito importante. E para mim foi muito especial porque o Hermida sempre foi uma grande referência para mim, sempre foi um cara que eu olhava as fotos nos catálogos, revistas e gostava do estilo dele, da forma como ele competia. A primeira Copa do Mundo que eu tive a oportunidade de assistir, ele venceu. Então sempre foi um cara muito emblemático para mim. E ter aquela oportunidade de ele estar competindo roda a roda com o cara, cabeça a cabeça com o cara, me alimentou demais dentro da corrida. E as voltas foram passando e a cada volta a gente ia se aproximando do final e eles tentavam algum ataque, eu respondia muito bem, já pegava a ponta e mantinha um ritmo muito alto. E eu lembro que na última volta, começando a última volta, ele começou a ter uma leve discussão com um parceiro de equipe dele de, cara, a gente precisa deixar ele para trás, a gente precisa decidir a prova para que um deles vencesse. E aí foi quando o Van Houts, que já havia vencido essa prova no passado, se sacrificou por ele, fez um ataque muito forte, eu respondi ao ataque, e aí o Hermida lançou um contra-ataque, eu consegui contra-atacá-lo mais uma vez, assumir a liderança na parte final, e a gente foi para o sprint e eu acabei vencendo a prova. Foi um grande choque para a comunidade do mountain bike, foi um tipo de vitória que você não vê acontecendo, principalmente em provas importantes, em provas históricas. E a forma como eu venci, me impondo tanto durante a corrida foi muito marcante para muita gente. E eu lembro no pódio, assim, com aqueles caras ali, top 5 do mundo, top 10 do mundo, um certo olhar de estranheza. E até hoje eu lembro muito bem a curiosidade do Hermida de perguntar sobre mim, de saber sobre a bike que eu estava usando, de onde eu estava vindo, quais eram os meus planos, qual era a minha história. Isso foi, de uma certa forma, mais marcante para mim do que a vitória em si. Ter a atenção de uma grande referência para mim, de conquistar essa atenção de alguém que sempre foi uma grande inspiração para mim. E acho que depois dessa vitória foi a primeira validação de algo que eu acreditava. Eu acreditava que eu poderia ser alguém bom no esporte, eu acreditava que eu poderia fazer história como brasileiro, a conquistar marcas que para a gente eram distantes demais, e eu acreditava que eu poderia me misturar em meio a esses caras, e essa foi a primeira vitória com o número 74, largando lá atrás no grid, que eu consegui vencer grandes nomes
numa grande prova na Europa. E uma coisa muito legal que rolou, que eu guardo com muito carinho, foi esse pôster aqui, que eu acabei enquadrando depois de alguns anos, que tem o texto, eu acho muito legal, que fala assim: atleta brasileiro, bike brasileira, vitória brasileira. Os europeus descobriram o Brasil de novo. E aí essa foto com o Hermida de fundo ali, eu cruzando a linha de chegada, uma vibração bastante emotiva e uma vitória que, para mim, principalmente ao nível emocional, está numa das mais importantes da minha vida e carreira.